rever aqui. Então, o tema da aula de hoje, modernidade, né? E aí, no início da aula, eu mostrei aí, eu fiz esse questionamento para vocês. O que é modernidade? O que é moderno? E vocês deram definições falando daquilo que tem a ver com os tempos atuais, né? Avanços na tecnologia, avanços na ciência, aquilo que transforma para facilitar a vida das pessoas, tal, e normalmente definições ligando aos tempos de hoje. E realmente tem a ver com isso também, né? Sendo diferente da tradição que está ligada a questões antigas, né? Então, né, quando fala assim, na minha família a gente faz isso porque é tradição, né? Você vê que a ideia de tradição está ligada ao que é antigo, diferente da modernidade, que na cabeça das pessoas é ligada a coisa nova de hoje, né? E dentro disso, quando se divide a história em períodos, você tem um dos períodos que é a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. E por que esse nome Idade Moderna para um período que já acabou há 232 anos? É importante pensar isso, mas peraí, esse período da história teve seu fim há 232 anos, por que tem o nome de Idade Moderna? É porque ganhou esse nome para fazer um contraponto à Idade Média. A Idade Média, que foi o período da história, principalmente na Europa, né, que vai do século V ao século XV, e que era visto como uma época de atraso, uma época de ignorância. Então, o que veio depois, né, as transformações aí acontecendo depois, vamos dar o nome de Idade Moderna, então, para ficar diferente da Idade Média, que Idade Média foi uma época de atraso e tal. Claro que isso é questionável. Não vamos aceitar que a Idade Média foi um período de atraso e ignorância e aceitar isso como verdade, uma verdade absoluta, né? Até porque não é uma realidade que hoje aceita, que seja aceita hoje pela maioria dos historiadores, inclusive, né? Mas Idade Moderna trazendo essa ideia, né? Transformações depois da Idade Média e que modernizaram a Europa, então por isso esse período ganha o nome de Idade Moderna. Dentro da Idade Moderna, eu havia mostrado para vocês os principais fatos, né? Então você tem o Renascimento Cultural, a Reforma Protestante, algumas revoluções, tal. Tudo isso acontecendo na Europa, ou a partir da Europa, vindo acontecer no continente americano. Todos esses fatos que estão aqui como sendo da Idade Moderna, aconteceram na Europa ou na América. E que fatos seriam esses? Hoje nós vamos ver alguns só, né? Que no caso seria o Renascimento Comercial, o Renascimento Artístico e a Reforma Protestante. O Renascimento Comercial, por exemplo, ele acontece no final da Idade Média, já virando aí, né, para a época que chamamos de Idade Moderna, e, como o próprio nome já diz, foi um crescimento no comércio, né, principalmente nas cidades italianas, Gênova e Veneza. E o que levou a isso, a esse renascimento comercial? Né? Primeiro, a questão da localização geográfica. Né? As cidades italianas estão às margens do mar Mediterrâneo e com uma facilidade de contato com o restante da Europa e uma facilidade de contato com o norte da África. Então, o comércio cresceu muito nesse sentido. E outro fator lá, o fortalecimento das ligações comerciais com o Oriente durante o movimento das Cruzadas. Ora, professor, mas o que foram as cruzadas mesmo? Vocês estudaram isso no 7º ano. As cruzadas, para resumir, né, foram movimentos militares com uma forte motivação religiosa
envolvendo cristãos de vários reinos da Europa que formaram exércitos para invadir o Oriente Médio e tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Então, as cruzadas foram isso, né? Movimentos militares com forte motivação religiosa, formada aí por cristãos de vários reinos europeus, principalmente franceses, ingleses, né? De outros reinos ali, para tomar Jerusalém, e não só Jerusalém, mas toda aquela região ali onde hoje é Israel e alguns países vizinhos ali no Oriente Médio. Tomar das mãos de quem? Dos turcos, que eram, e a maioria é ainda, de religião muçulmana. Então, a partir das cruzadas, você tem um fortalecimento também do comércio. Mas como assim? Nem todo mundo estava interessado na guerra. Para comerciantes italianos, por exemplo, as guerras, as invasões no Oriente Médio e tal, eram também motivações para se fazer comércio. E mesmo para os muçulmanos ali no Oriente Médio, foram invadidos, né, ali, principalmente na região de Jerusalém ali, né, foram invadidos tal, mas acabou gerando ali também oportunidades de comércio que enriqueceram algumas pessoas. Dando continuidade aí, esse renascimento comercial, quer dizer, e urbano também, porque muita gente começou a ver nas cidades uma oportunidade de trabalhar, ter uma vida melhor, e saíam das zonas rurais e iam para as cidades. Então aí estamos falando também de um renascimento urbano. E tudo isso leva ao fim o feudalismo. Nossa, professor, peraí, eu estudei feudalismo, mas eu não lembro. Tudo bem, eu lembro agora. Olha aqui esse slide aqui, do lado esquerdo em cima, ó. Feudalismo, século V ao século X, Alta Idade Média, uma economia de subsistência, ou seja, só plantavam para comer, não sobrava muito da produção para fazer comércio, né? Produziam o que era necessário só. Um poder descentralizado, ou seja, cada feudo exercia o seu poder. Lembra que eu falei lá dos senhores feudais, quando vocês estudaram isso no 7º ano? Né? O feudo, no caso, aí é uma grande porção de terras. O senhor feudal era o dono dessas terras. E ali dentro, o rei não tinha poder, governantes de fora não tinham poder. Quem é que tinha poder dentro do feudo? O senhor feudal, o dono das terras. E o rei era uma figura política, mas não tinha poder econômico. Quem é que tinha poder econômico? Os senhores feudais, os donos dos feudos, né? Ou das terras. E quando você tem um renascimento comercial e urbano, o feudalismo começa a cair. Mas como assim, professor? Como assim? Por que o renascimento comercial acelerou o fim do feudalismo? Porque o comércio ele passa a ser uma atividade econômica de grande importância na Europa. Então joga a agricultura de lado, né? Vamos dizer, pelo menos aquela agricultura ali das terras dos senhores feudais, onde os camponeses pagavam várias obrigações para os senhores feudais, tal. O comércio passa esse tipo de economia e se torna uma atividade econômica de grande importância na Europa. E, no caso, o renascimento urbano, como é que ajudou a acelerar o fim do feudalismo? Ora, no feudalismo, quem é que tinha poder? Os donos de terras. Agora, se as pessoas que moravam nessas terras passavam a ir embora para as cidades, você tem uma população diminuindo nas zonas rurais e, ao mesmo tempo, o poder desses donos de terras diminuindo também. E aí você tem uma transição, ou seja, uma passagem do feudalismo para o capitalismo. Nossa, professor, mas
E aí, o que é isso? O que é capitalismo? Né? A partir desse renascimento comercial, renascimento urbano, transformações políticas, econômicas e sociais na Europa, você tem o crescimento de um novo sistema econômico chamado capitalismo. Agora você vai para o lado direito do slide. Olha lá, ó, você vai para o lado direito do slide, onde está ali explicando né, explicando o que é o capitalismo, o que faz parte dele. O capitalismo, ele é um sistema econômico baseado na acumulação de capital. Ah, tá, professor, mas o que é capital? Capital é tudo aquilo que é necessário para se produzir. Né? Então, por exemplo, capital é só dinheiro? Não. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pega aí uma empresa qualquer que produz alimento, por exemplo. Tudo que ela usa, é lógico, o dinheiro vai ser importante nisso daí. Tem que ter dinheiro para comprar matéria-prima, para comprar as máquinas, para poder produzir e tal. Mas todo o restante do que é usado para produzir, né, as máquinas, a matéria-prima, tal, tudo isso faz parte do capital. Então, o capitalismo ele tem a ver com o chamado capital, ou seja, tudo aquilo que é usado na produção. E no caso aí, o que é característica do capitalismo? Primeiro, olha lá, tá do lado direito aí no slide. Burguesia. Professor, o que é burguesia? Burguesia é uma classe social, né, que surge com o renascimento comercial na Europa. Ah, professor, mas e a burguesia é formada por que tipo de grupo? Bom, quando houve o renascimento comercial, né, ou seja, o comércio cresce como atividade econômica na Europa, os comerciantes que ficaram ricos formaram esse grupo, essa classe social. Então, a princípio, a burguesia era os comerciantes ricos da Europa. Com o passar do tempo, a palavra burguesia ela passa a se referir também a todos aqueles que têm o poder político e o poder econômico. Né? Então, seria as pessoas do poder, né? Aqueles que controlam a economia, controlam a política. Né? Então, a esses nós chamamos de burguesia. Dentro do capitalismo, temos também os trabalhadores assalariados, ou seja, aqueles que trabalham para os que têm poder ou trabalham para os que controlam a produção. Né? Então, você pega hoje, por exemplo, você pega uma fábrica, você tem o dono da fábrica e os trabalhadores que vão produzir para ele, né? E esses trabalhadores vão receber um salário por esse trabalho. Então, são os trabalhadores assalariados. O comércio faz parte do capitalismo. Por quê? O que adianta você produzir e não vender, não divulgar? Né? Aí dentro do comércio você puxa também aí a propaganda, ou, né, porque precisa, né, para poder vender. Ou você puxa também uma ideia de uma dependência. Nossa, mas como assim essa ideia de dependência? Para o comércio funcionar, precisa ter uma sociedade consumidora, né? As pessoas que vão comprar. E precisa também de toda uma cadeia onde você tem aqueles que vão entrar com a matéria-prima, tem as indústrias que vão produzir, né? Tem o pessoal que vai distribuir esses produtos, né? Os que vão vender e tal. Então, existe toda uma cadeia de dependência para fazer o comércio funcionar. Uma economia mercantil e monetária. Mercantil tem a ver com mercadoria, monetária tem a ver com dinheiro. Né? Então, uma economia baseada nisso, né? Em mercadorias e na circulação de dinheiro. Já não era mais igual no feudalismo. O feudalismo na Idade Média, onde a economia muitas vezes girava em torno da terra, né? Girava em torno da posse da terra. O lucro faz parte do capitalismo. O que é o lucro? Né? Você gastou para produzir, você vai vender. Só que você tem que vender num preço maior do que o gasto que você teve para produzir aquilo. Então, aí você vendeu produtos, tirou o valor que você gastou para produzir, ou para comprar aquilo,
O que sobra é o lucro, né? A mais-valia tem a ver também com a questão do trabalhador assalariado, né? O trabalhador, ele vai receber um salário em cima daquilo que ele produz. Só que o dono, né, o empresário, ele vai vender aquele produto num valor maior do que o que ele gastou pagando salário para os trabalhadores. Então, o empresário, o dono da indústria, enfim, o comerciante, enfim, ele vai vender e tirando o gasto, né, que ele teve com salário ou para manter máquinas, etc., o que sobra é a mais-valia. E também faz parte do capitalismo as desigualdades sociais. Porque como fala muito da liberdade de lucro, né, como fala muito dessa de uma competição, né, e a economia está na mão da burguesia, né, então você tem as pessoas do poder que controlam, então isso acaba levando a desigualdades sociais. Gente muito rica e gente muito pobre. Nós vamos entrar em outros detalhes sobre isso em próximas aulas, tá, gente? Junto com o renascimento comercial, junto com o renascimento urbano, junto com a formação do capitalismo, né, você tem o chamado renascimento artístico também. Né, ou seja, nas artes, na pintura, na escultura aí, né, em várias outras, na pesquisa científica, tal, você tem também um chamado renascimento, ou seja, aquilo que era parte da arte e da cultura na Idade Média precisava ser modernizado, precisava ser transformado. E tinha todo um conjunto de ideias em torno disso. Então, você tem aí o chamado renascimento, né? A palavra renascimento significa nascer de novo. Então, no caso do renascimento artístico, o que os artistas na Europa queriam fazer nascer de novo? Queriam fazer nascer de novo a arte grega e romana, que existia antes da Idade Média. Né? Agora passamos pela idade, né, por um período aí de ignorância, assim as pessoas pensavam, né? Há um período de ignorância, um período de atraso, de domínio da religião, tal. Agora vamos fazer um renascimento, né? Um movimento que não fique preso à religião, que não fique preso à ignorância. Então, nesse contexto entra o renascimento artístico. Eu coloquei algumas obras aqui. Né? Por exemplo, aqui no canto esquerdo você tem a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Aqui, no meio em cima, né, mais para cima, aqui você tem a pintura Criação de Adão, de Michelangelo. Embaixo aqui a estátua do rei Davi, feita por Michelangelo também. Do lado direito embaixo, a pintura Última Ceia, de Leonardo da Vinci. E aqui no canto direito em cima, você tem a pintura Retrato de Cristo, do alemão Albrecht Dürer. Então, os exemplos aqui mostram essas transformações na arte, né, que eram reflexos das transformações que aconteciam na Europa. Transformação política, transformação social, transformação cultural, transformação religiosa. Então, o renascimento artístico fez parte disso. Eu trouxe aqui um exemplo do renascimento artístico em Portugal. Né? Eu trouxe um poema aqui de Luís de Camões, ele viveu no século XVI, e ele é retratado aqui nessa foto também. Essa foto aqui mostra uma estátua de Luís de Camões, que foi um escritor português muito conhecido, é até hoje, né, considerado aí um dos maiores, se não o maior escritor português de toda a história.
E essa estátua dele está numa praça em Lisboa, a capital portuguesa. Você vê as calçadas aqui muito bonitas, tal, né? As estátuas todas aqui, mostrando Luís de Camões e destacando a importância dele no renascimento artístico em Portugal. Né? Até tem aí eu trouxe um poema dele que é o mais famoso, né? O mais famoso, dizendo assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Né, você vê que é um pequeno exemplo aí aliás, o poema é importantíssimo na literatura, tal, mas diante de tudo que foi produzido, né, você tem aqui um exemplo do que se produzia durante o período do Renascimento. Para terminarmos esta aula, houve também um movimento importante aí de transformação na religião. Nossa, mas qual o nome disso? Reforma Protestante. Então, por exemplo, quando você estuda a história das igrejas evangélicas, por exemplo, a origem está aqui, né? Na chamada Reforma Protestante. O que foi isso? Foi uma proposta de se reformar o catolicismo, só que logo em seguida, né, aqui você tem a pintura aqui de Martinho Lutero, que era um padre alemão que dá início à Reforma Protestante. Logo em seguida, ele mesmo dá origem a uma nova igreja, e nos últimos 500 anos você tem, então, a partir da Reforma Protestante, o surgimento de várias igrejas, chamadas de protestantes ou evangélicas. O que o Lutero ele discordava? Né? Ele discordava, por exemplo, da questão do comércio de indulgências. Vai, professor, o que é isso? Indulgência no catolicismo tem a ver com perdão de pecados. E houve, no século XVI, um comércio disso, né, com promessas, por exemplo, se você contribuir com tanto em dinheiro, você vai ter, né, as indulgências, ou pessoas que você gosta vão chegar ao céu, né? Então havia toda uma questão assim, né? Colocar, nossa, o meu pai que morreu, a alma dele vai para o céu se eu der uma contribuição em dinheiro aqui para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, por exemplo, né? Ou ainda até algumas questões mesmo de padres e bispos que levavam uma vida que não tinha nada a ver com a religião, né? Padres e bispos que, digamos assim, de santos não tinham nada, né? Que envergonhavam a igreja com suas práticas. Ou a questão da igreja, a igreja se meter em muitos escândalos de corrupção ali no século XV, século XVI. Tudo isso leva Martinho Lutero a dar início à Reforma Protestante, aonde ele dizia alguns pontos, né? Por exemplo, aqui onde está escrito Lutero, em cor de rosa lá, a salvação seria alcançada pela fé, né? Ao contrário, por exemplo, da Igreja Católica, que colocava a salvação pelas obras, né? Você faz boas obras, vai para o céu. Martinho Lutero falava, não, só é salvo, né? E vai ter o céu quem tem fé, né? Ou né, Lutero ele vai dizer também, somente a graça de Deus pode trazer a salvação através da fé, somente Cristo deve ser honrado,
Né? Então, por exemplo, Martinho Lutero se coloca contra as imagens de santos, né? Contra o culto aos santos, como a Igreja Católica faz até hoje. O Martinho Lutero ainda coloca também, somente a Bíblia tem autoridade para a vida do cristão, né? Ou somente, a glória é somente a Deus. Então, não se pode, por exemplo, a partir de Martinho Lutero e todas as igrejas que foram surgindo depois, não aceitam, por exemplo, fazer orações para a mãe de Jesus, ou orações para os santos, por exemplo. Né? As igrejas protestantes e evangélicas não aceitam isso. A partir da Reforma Protestante surge, né, vários grupos aí, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, né, e que sofrem reações da Igreja Católica, né, como, por exemplo, a Contra-Reforma. Porém, meus caros, luteranismo, calvinismo, anglicanismo e Contra-Reforma, vou explicar na próxima aula. E aí, na próxima aula também, a gente revê alguns pontos que foram colocados aqui hoje, certo? Deixa eu interromper o